Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. Tá difícil pregar nessa igreja aí, porque quinta-feira aí, pregador, arrasou. Deus poderoso, aleluia. Cairós está levantando pregadores. Glória a Deus. Escolinha de pregador está dando certo, né? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Acharam? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos orar? Pai amado, não quero invalidar a oração do teu filho, mas eu só peço ao Senhor nessa noite que o Senhor Deus fale conosco. Que o Senhor Deus ilumine nossa mente, prepare o nosso coração para receber a tua palavra e que a nossa alma seja cheia, abastecida, saciada com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Vou aqui me esforçar ao máximo que eu puder, né? Para trazer uma mensagem aqui, porque está difícil de pregar, tá? Jesus está no seu ministério, e o ministério dele terreno é muito rápido, aproximadamente 3 anos e meio, e ele precisa levantar alunos, discípulos, que possam continuar a obra que ele vai começar. E ele tem pouco tempo para prepará-los. A gente vai percebendo que algumas pessoas, elas têm um ministério rápido, elas se desenvolvem rápido no ministério. A chamada dela acontece logo. Algumas levam mais tempo. Você vê que em 3 anos e meio, Jesus ele seleciona, escolhe os seus discípulos, prepara eles, unge eles, dá a eles poder e autoridade, porque eles vão assumir esse ministério e vão continuar a difundir o Evangelho que nós conhecemos hoje. E qual é a forma que Deus, o próprio Jesus, usou para que eles fossem treinados e esse treinamento eles fossem aprovados? Qual era o objetivo que Jesus tinha nessa dinâmica que ele aplica? Porque se a gente voltar um pouquinho o texto que lemos, a gente vai ver Jesus dando um estudo, dando uma palavra, fazendo um culto no lugar deserto, aonde a multidão se reuniu, e ali eles ficam aproximadamente 3 dias, ao ponto dos discípulos ficarem preocupados de tanto tempo que está demorando. Então os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, seria bom que o Senhor nos despedisse, porque eles já estão há 3 dias e aqui não tem comida para comprar. O local aqui é deserto, não tem nada perto. Agora o que me impressiona é a resposta de Jesus. Não tem Jesus vira para eles e vai dizer assim: não é necessário que você os despeça, deem vocês de comida. E essa é a grande preocupação de todo líder, de todo discípulo, de todo aquele que faz a obra de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho recurso suficiente para alimentar tanta multidão. Jesus vira para ele e diz assim: é com vocês, tipo, se vira.
E vasculhando entre ali as pessoas, eles encontraram um menino que tinha ali um lanche, uma pequena porção. E eles trazem esse alimento, esse pouco que eles têm, para Jesus. E ali Jesus ensina a eles que quando eles apresentam, eles trazem o pouco que têm e agradecem e dá graças e apresenta ao Pai. Deus tem poder de multiplicar aquilo que você acha que é pouco. Jesus então multiplica o pão e o peixe e alimenta a multidão. Ali já foi uma aula, foi uma grande dinâmica. Jesus ensinando a eles a escola de milagres. Jesus ensinando para eles que nessa chamada, nessa nova caminhada, não basta contar com o natural, não basta contar apenas com o recurso natural. Todos nós que estamos aqui, que viemos para o culto, saindo de nossas casas, saindo do nosso dia normal, você vai sair daqui amanhã, vai trabalhar, e você vai bater o seu ponto, você vai pegar o seu trabalho, e esse seu trabalho é um trabalho comum, é um trabalho normal, é um trabalho que você desenvolve com facilidade. Pode ser que você tenha alguma dificuldade, talvez você tenha algum obstáculo, e talvez você tenha recurso, talvez você tenha habilidade para, através do seu conhecimento, pela sua habilidade, você resolver o seu problema. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, quando vocês eram pescadores, quando vocês eram cobradores de impostos, quando vocês eram carpinteiro, pedreiro, vocês podiam contar com a habilidade de vocês podiam contar com a força que vocês têm no braço, vocês podiam contar com a sua conta bancária. Mas no mundo espiritual, se envolvendo com as coisas de Deus, vocês também precisam aprender a acessar o sobrenatural. Não basta só contar com o natural. Vocês precisam aprender a acessar o sobrenatural. Por isso que eles trazem a lixeira, o menino traz ali o peixe, o pão. E o que Jesus faz? Pega o natural, introduz no espiritual. Pastor, como é que eu introduzo o natural no sobrenatural? Quando eu trago aquilo que é natural, dobro o meu joelho, fecho os meus olhos e levanto os meus olhos aos céus e apresento a Deus aquilo que é natural, o sobrenatural entra em ação. É por isso que a Bíblia diz que um certo rei chamado Ezequias, ele está governando ali a cidade de Israel, tudo bem, está tudo na paz. A Bíblia diz que ele faz uma aliança com Acabe, um rei ímpio, um rei que blasfemava do nome de Deus, que envergonhava o nome do Senhor. Acabe está com uma questão de território, e ele chama Ezequias para poder estar junto com ele. Vem comigo, abraça minha causa. Esse rei que era temente a Deus, que era um homem de Deus, ele não ouve a voz do Senhor, ele se faz aliança ali com Acabe. Essa aliança não foi bem sucedida, Acabe vai morrer nessa batalha. A vida de Ezequias é poupada, e a Bíblia diz que logo em seguida se levanta uma guerra, uma peleja. Talvez na minha, na sua vida, de vez em quando se levanta uma guerra, de vez em quando se levanta uma peleja, de vez em quando o vizinho estranha você, de vez em quando está faltando recurso para pagar o boleto. De vez em quando aparece uma enfermidade do nada no seu corpo. São guerras, são lutas, são dificuldades. O rei, ele tinha ali na sua mão o acesso. Ele podia pegar ali, se fosse nos dias de hoje, pegar o telefone, ligar para o comandante geral do exército e falar: prepara a tropa, porque nós vamos combater essa cidade que vem contra nós, esse povo, esses inimigos que vêm contra nós. O que me impressiona é que ele podia fazer isso, mas em vez de confiar no poder bélico, em vez de confiar no armamento bélico, na força do soldado, na força capaz de Israel, que é um dos maiores soldados, os maiores exércitos do mundo,
uma inteligência bélica muito grande. Ezequias pega, afronta, que mandaram cartas, ele pega, afronta, passa diante de todos, vai até o altar de Deus, e ele apresenta ao Senhor aquilo que é natural, introduz o mundo espiritual. Ele fala: está aqui, Senhor, minha afronta, está aqui esses inimigos que estão se levantando contra mim. É como se ele dissesse: eu até tenho força para lutar, eu até tenho poder bélico, mas eu preferi entregar na mão do Senhor. A Bíblia diz que o profeta entrega um recado para Ezequias dizendo: olha, nenhuma flecha vai ser necessária ser lançada. Eu, Senhor, estou no negócio. A Bíblia diz que, em vez deles lutarem, eles foram para o culto. Eles começam a louvar o Senhor, eles começam a exaltar o nome da santidade, eles começam a fazer o quê? Aquilo que um crente foi chamado para fazer: adorar o Senhor. E eles começam a adorar a Deus. Enquanto eles estão adorando a Deus, Deus envia um espírito de confusão no território inimigo, e eles mesmos se lutam contra si, e eles se destroem assim. E foi assim que Ezequias conseguiu vencer a batalha. Jesus está dizendo para esses discípulos: olha, assim é na nossa vida. Quando surgir um problema físico, um problema que as suas forças humanas não forem capazes de suportar, apresenta aquilo que é natural para o mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus está ali despedindo a multidão e dá uma ordem aos discípulos: olha, entra no barco e atravessa do outro lado. Uma ordem simples. Jesus queria ficar sozinho, queria que todos eles entrassem no barco. Todos eles entram no barco e eles atravessam o barco. Volto a dizer, Jesus tem pouco tempo e ele precisa ensinar a eles como acessar o mundo espiritual. E a Bíblia diz que, acabando de despedir a multidão, Jesus sobe o monte, vai orar. E enquanto isso, eles estão atravessando o rio, que na verdade não era rio, é um lago. E lago não tem onda. Diga comigo: lago não tem onda. Fica atento quando na sua vida coisas sobrenaturais começarem a acontecer. Fique atento na sua vida quando coisas sem sentido, sem explicação começarem a acontecer. É natural que uma coisa dê errado na sua vida. Diga comigo: é natural. Se alguma coisa errada acontecer comigo, mas fique atento quando essas coisas começarem a se multiplicarem na sua vida, quando todas as coisas começarem a dar errado. É o mundo espiritual que tem invadido o seu mundo físico. A Bíblia diz então que eles estão atravessando o rio. Era uma viagem normal, uma viagem natural, quando de repente eles começam a perceber que se levantam ondas. E essas ondas são tão fortes, já não é natural que uma onda aconteça no rio. Agora essa onda está dificultando eles a remarem e chegarem do outro lado, ao ponto deles fazerem força, remarem a noite toda e não conseguirem sair do lugar. Você tem que perceber quando a sua vida está parada. Você tem que perceber quando o seu ministério está parado. Você tem que perceber quando as coisas que te envolvem na sua vida, elas estão paradas. Você está fazendo força e não consegue sair do lugar. Você está pagando boleto e nunca para de pagar boleto. Você não tem tempo, você não tem recurso. Você tem que estranhar essas coisas. Os discípulos perceberam que alguma coisa estava de errado. E pior, dessa vez Jesus não estava no barco. É Jesus dando para eles uma lição bem clara. Como acessar o mundo espiritual? Como eu faço para acessar os poderes do mundo espiritual? Então, a Bíblia diz que eles estão ali em desespero, estão remando. Não pararam de remar, não pararam de lutar. A noite toda, eles estão remando. A Bíblia diz que a quarta vigília da noite, por volta de umas 4 horas da manhã, eles olham, no meio da tempestade, no meio a tormenta, no meio ao balanço daquele mar que não era mar, eles veem um ser andando sobre as águas. Havia uma crença de que um bicho, um monstro marinho habitava aqueles lugares, Leviatã.
E todos os pescadores tinham muito medo desse ser mitológico, porque muitas embarcações se perderam ali. Talvez por isso eles gritam com medo, achando que aquele ser seria o tal Leviatã. E eles gritam com medo, com muito medo. E Jesus, percebendo que eles estavam tomados de medo, porque o medo dele é a fé contrária. Nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, temos que aprender a tomar cuidado com o medo, porque o medo ele destabiliza, ele tira a sua fé, ele tira a confiança que você tem no Senhor. Jesus, percebendo que eles estavam com medo, Jesus grita: não temas, sou eu. Irmão, eles ficam confusos, porque o barco está quase afundando, e o barco representa a minha e a sua vida, o seu negócio, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Que tem hora que parece que a gente vai sucumbir, parece. Você não sabe o que é pior, se você está em uma luta com Deus, ou se está simplesmente vivendo uma vida sem nada. Eles estão ali naquela batalha, então eles olham aquele ser que eles não sabem identificar, mas eles ouviram uma voz. E eu quero que você entenda uma coisa aqui: em meio a situações sem explicação, em meio à batalha, em meio à luta, em meio à tormenta, só o que nos faz ter um porto seguro é conhecer a voz do seu Deus. Porque pode ser que as circunstâncias te coloquem medo, pode ser que você nem reconheça a sua casa, pode ser que você nem reconheça a sua empresa, pode ser que você não reconheça a sua vida espiritual mais, você não reconheça o lugar que você está colocando o pé. A sua vida pode estar tão fora do lugar que você fala: não reconheço mais nada, eu não reconheço nem a mim mesmo. Mas uma coisa você não pode perder: o nome que carrega o poder, o som que o seu Deus faz. Muitas vezes ele vem em silêncio, muitas vezes a voz dele é mansa e suave. Você precisa identificar quando tudo que está acontecendo é Deus, é o Senhor na sua vida. Porque quando tudo estiver dando errado, quando todas as portas se fecharem, quando nada fazer sentido, não houver explicação, você tem que entender que é Deus que está tratando com você. O barco quase que não estava suportando, eles com medo, só não pularam na água porque a água era perigoso, não tinham para onde ir. Então eles ouvem a voz, e Pedro reconhece que a voz era conhecida, era familiar. E Pedro, ele se arrisca dizendo: Senhor, é o Senhor que está aí. Acho que a gente fica às vezes de vez em quando, as coisas começam a acontecer, é o Senhor que está fazendo? Cadê o Senhor? Está aí? Cortou tudo aí. Cadê o Senhor? Que a gente faz isso. Quando o socorro não vem, quando a proteção não vem, quando o guarda leva o carro, quando o ladrão entra na sua casa, você pergunta: Senhor, cadê o Senhor que não está aqui com a gente? É instantâneo, né? Natural. Os discípulos perguntam ao Senhor: Jesus, não temas, sou eu. Olha Pedro, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Eu estou no natural, o que está me segurando aqui é o natural, mas eu quero ir para o sobrenatural. Porque se o Senhor está aí, o homem não fica na água em pé, o Senhor está sobre as águas. Eu também quero andar, eu quero sair do natural e ir para o sobrenatural. Olha Jesus, vem Pedro. Porque se você tiver coragem de enfrentar os seus medos, Deus faz você caminhar no sobrenatural, aonde o natural é dominado, porque o sobrenatural domina sobre o natural. A gente só tem medo porque estamos no mundo físico, no mundo espiritual não tem medo, porque o medo é um espírito que adentrou o homem depois da queda. Por isso que ele vai dizer assim: todo aquele que está aperfeiçoado em Deus lança fora todo o medo. Paulo vai dizer: o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, e sim um espírito de ousadia. O que eu preciso
aproximar mais de Deus, sair do natural e entrar no sobrenatural, porque no sobrenatural o medo vai embora. Então Pedro falou assim: eu vou. Eu fico imaginando, irmão, nessa hora, porque todo aquele crente que é ousado, que quer mais de Deus, que quer experimentar mais de Deus, você tem que ir, não pode falar para ninguém, porque vai ter sempre gente que fala assim: não vai não, é muito perigoso. Mas quando aparece uma pessoa, aceita Jesus, quer batizar, alguém vem, ó, toma cuidado, esse negócio de batismo é sério, não é? Ué, é claro que é sério, as coisas de Deus sempre são sérias. A gente tem que excluir essas pessoas assim. Quando alguém disser isso para você, fala assim: e ficar sem batizar é mais sério ainda. Pedro vai. Será que você iria? Será que eu e você temos coragem de abrir mão do barco, do chão físico, do natural, do palpável, para colocar os pés no sobrenatural? Pedro foi. Os outros 11 ficaram no barco. Até porque nenhum deles tiveram coragem para pedir. Só Pedro teve coragem para pedir. E Deus só dá aquele que pede. Aí Pedro vai, dá um passo, sentiu o som. E acho impressionante nessa passagem, poderosa nessa passagem, é que o vento não parou de soprar. É que o barco não parou de balançar. As ondas também não deixaram o barco quieto. O que Pedro tem que fazer o quê? Em meio a todo cenário de destruição, no meio de todo cenário que te tira o quê? A confiança. Porque para andar com Deus, tem que confiar. E Deus não vai colocar na sua conta bancária o dinheiro para poder comprar aquilo que você pediu, você tem que confiar nele. Deus não vai mandar você sair do emprego, se a outra porta abrir, primeiro você tem que sair do emprego, para a outra porta se abrir. A gente faz desafio com Deus, dizendo: dá um sinal, Senhor. Senhor, você é o sinal, rapaz. Senhor, mexe a folha. Vai chover. O Senhor, eu vou lá. Se o Senhor quiser que eu vou, o Senhor me para. Qual é o sinal? É esse. Estou indo. Sou que me para. Já estou indo. As pessoas que fazem consulta com Deus, mas já tem a decisão. Você tem que deixar Deus decidir. Você tem que dizer assim: Senhor, eu só vou se o Senhor decidir realmente falar que eu é para ir. Não é perguntar se você já decidiu que vai. Pedro falou: estou indo nesse negócio. Se eu sou, eu não vou nesse negócio. E Pedro foi. Tira o primeiro pai, tira o segundo, o vento está soprando. Um dia eu vou ter uma igreja tão rica, o chão vai ter tudo de LED aqui, a gente vai fazer esse negócio de verdade. As cadeiras vão balançar, vai estar balançando para lá e para cá. Só para você ver essa cena, irmão. Sabe aqueles cinema novo agora? Tela de todo tamanho. A gente vai criar um cenário aqui só para você ver o que ele passou. E eu vou estar pregando aqui, o vento soprando, tudo balançando. Quer que você imagine essa cena? Por que, pastor, que eu tenho que imaginar essa cena? Porque quando estiver acontecendo na sua vida, quando tiver que decidir sair do emprego, tiver que decidir tomar decisão séria para Deus, as coisas vão estar todas fora do lugar. Deus não vai arrumar para você tomar decisão. Deus não vai colocar na sua conta bancária aquilo que você pediu, que você acha que não tem como pagar. É que tem que confiar, irmão. Tem que fazer o boleto e acreditar que os 48 meses Deus vai te dar a condição. Pedro foi. Só andar. A Bíblia diz que quando Pedro estava olhando para Jesus, Jesus não estava próximo. Ele só conseguia ouvir a voz, porque o vento soprava, estava de noite, pouca visibilidade. Irmão, quem já foi mas já passou perto do oceano à noite? É breu. Você não consegue enxergar nada. É breu. Por isso que a Bíblia chama o mar de abismo. Fica imaginando esses aviões que caem em alto mar, escuro, água gelada. Pedro vai. Eu fico imaginando Pedro tentando andar e até Jesus, porque eu imagino que em Jesus tinha luz. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele se baseava na única coisa que ele podia confiar. Mas a Bíblia diz que por um momento ele fez o quê? Olhou para os lados. O que é olhar para o lado? Sentir dúvida. E fazer aquela conta: será que eu vou mesmo?
Eu tomei uma decisão por uma revelação esse ano, de fazer algumas coisas na minha empresa. Toda mudança que te tira da zona de conforto, ela te gera medo. Falei com a minha esposa, eu tomei a decisão, já está feito, e eu no meu coração já voltei umas 4 vezes. Será que eu fiz o certo? Será que é para ter feito isso mesmo? Porque é para crescer, e tudo que é para crescer gera medo. Mas Deus tem falado comigo no meu coração já há muito tempo, é hora de crescer, é hora de caminhar novos níveis. Toda vez que Deus quiser que você cresça, Ele vai te colocar numa luta, numa prova, ou vai te tirar algo, para que você decida se confia nele ou não. Jesus precisava prová-los. Prová-los para quê, pastor? Para ver se eles estavam prontos para subir uma posição de liderança. E todo líder tem que aprender a vencer dificuldades. É trabalhar com pouco recurso, trabalhar com nada. Pedro está olhando para Jesus, mas ele olhou para o lado, olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para o barco, voltou atrás do coração, e nessa hora a Bíblia diz que ele começa a afundar. E afundando, ele grita: Jesus, Senhor, me socorre. A Bíblia diz que Jesus estende a mão, levanta Pedro, salva ele, coloca ele no barco, e logo depois de colocá-lo no barco, dá a ele uma repreensão: homem de pouca fé. O que Jesus está querendo dizer? Poxa, se você tivesse um pouquinho mais de confiança, você não ia só andar, você ia dançar, você ia bailar, você ia correr para lá e para cá, você tinha crescido muito mais, Pedro. Por que não continuou confiando? Quando você confia em Deus, você vai mais longe. Quando você confia em Deus, você não vai só pregar, você vai dar um show de pregação. Quando você confia em Deus, você não vai só louvar, você vai trazer o céu, descer na terra. Você não vai só orar, você vai orar e vai curar. Quando você confia em Deus, você vai mais longe. Quando você sai do natural, você adentra o espiritual, e o espiritual você pode todas as coisas. Foi essa a mensagem de Jesus a Pedro. Jesus coloca Pedro dentro do barco, repreende ele. A Bíblia diz que o que acontece com o mar, com o vento? Aquietou. Sabe essa luta que tira você te tira a noite do sono? Sabe essas dificuldades que você passa? São só provações. O dia que você confiar em Deus e adentrar no mundo espiritual, isso não vai significar nada. Você vai olhar para a luta e você, é só isso. Não, hoje eu olho para as lutas que me tiraram do sono lá atrás, no mundo espiritual, na igreja. Eu falo, gente, que ridículo. Ficava no banco chorando, sofrendo, porque não podia pregar. Ninguém me dava oportunidade para pregar. Eu estou querendo dar oportunidade, as pessoas não querem. Porque toda vez que você vence a sua luta, você se torna senhor da sua dificuldade. Toda vez que você vence a luta de ficar sem dinheiro, o dinheiro não significa nada para você mais. Você se torna senhor do dinheiro. Tudo que você vence, você se torna senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que você perde, você se torna escravo. Ao contrário também é real. Tudo aquilo que eu venço, eu me torno senhor. O seu medo tem que ter medo de você. Diga comigo, a partir de hoje, o meu medo vai ter medo de mim. Porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Pedro entrou no barco, o vento passou. Fica imaginando depois as pessoas tirando sarro da cara de Pedro. Quase morreu, hein? Pescador, hein? Abalou lá, né? E Pedro, mas eu fui o único que andou sobre as águas. Dei 3 para cima, mas eu dei. Esses caras tudo no barco. Que aquele que tem mais ousadia vai ter história para contar. Quem tenta, quem vai adiante, pode contar a história. Nem todo mundo dos discípulos escreveram o livro. Não é porque foi chamado para ser apóstolo que fez história. Tem gente que foi chamado e não escreveu um livro. Tem gente que não foi chamado e escreveu 2. Porque entenderam que eu posso mais se eu sair do mundo físico e acessar o espiritual. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?